Olá, caros colegas, pediatras, colegas nutricionistas e todos aqueles que pertencem às equipes multiprofissionais em terapia nutricional que têm interesse em pediatria. Temos a grande satisfação de iniciar o programa Avante de Nutrição Pediátrica, onde vocês terão a oportunidade de assistir e debater diversos módulos relacionados à pediatria, à neonatologia, todos estes importantes na nossa prática diária hospitalar e consultórios clínicos. Hoje nós vamos iniciar então com um tema muito importante que é justamente a questão dos primeiros 1000 dias. Aqui minha declaração de conflitos de interesse, essa aula reflete o que tem na literatura e a minha opinião pessoal. O que são os 1000 dias que definem a saúde futura da criança? Na verdade, como é de conhecimento de todos, é a somatória dos 280 dias de gestação, as 40 semanas de uma gestação a termo, com os 2 primeiros anos de vida, 730 dias, o que dará os 1000 dias. E esse tema, ele foi muito colocado numa reunião de epidemiologistas que publicaram diversos artigos na revista Lancet entre 2018, 2008 e 2013. Qual era o principal foco, objetivo dessa revisão e dessa reunião deles? Era basicamente estudar os quase 200 milhões de crianças subnutridas no mundo abaixo de 5 anos de idade. Na verdade, eles começaram a estudar esse tema, mas as vertentes rapidamente correram para a questão da restrição de crescimento intraútero, 32 milhões de crianças com restrição de crescimento intrauterino, e suas consequências, tanto da desnutrição, da subnutrição, no capital humano, como é que isto ia incorrer na altura, no desenvolvimento neuropsicomotor posterior, na presença de doenças crônicas não transmissíveis na vida futura e quais seriam as possíveis janelas de intervenção. A questão da restrição do crescimento intraútero e da prematuridade é um problema bastante sério a nível mundial e o Brasil tem quase 300 mil partos prematuros por ano, o que corresponde praticamente a 9% desses partos. E o nosso foco hoje, tendendo à vertente nutricional, é qual é a relação entre nutrição materna, crescimento e desenvolvimento fetal e pós-natal e qual é a consequência dessas questões relacionadas ao próprio crescimento e aquela relacionada às questões futuras. E vamos falar um pouquinho de um conceito bastante importante, que é o conceito da epigenética. Essa questão ela está sendo avaliada por muitos organismos, inclusive pela Organização Mundial da Saúde, pela Unicef, que recentemente colocou uma publicação que é a Criança, Alimentação e Nutrição. À esquerda podemos ver a questão da gestação, da nutrição durante a gestação, o estado nutricional materno, logo ao início da gestação, onde se tem a diminuição, o baixo peso quando se inicia a gestação, o peso ou o ganho ponderal excessivo e as suas consequências, as questões da deficiência de micronutrientes, especialmente de ferro e ácido fólico, que vamos falar posteriormente, e a questão, como eu disse, do sobrepeso durante a gestação. Tudo isso pode levar a diversas alterações e levam aqui, como vocês podem ver já no quadro à direita, a subnutrição, a diminuição de altura, o stunting, e o wasting, que é justamente o conceito de diminuição de peso que essas crianças podem ter. Por outro lado, a deficiência de micronutrientes afeta milhões de gestantes e crianças e podem ter a sua consequência futura no crescimento e desenvolvimento delas. Por outro lado, a questão da obesidade, que é justamente o que eles chamam da dupla carga,
que se tem da má nutrição durante a gestação e durante os 2 primeiros anos de vida pode levar também à presença das doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta e suas graves consequências, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, alguns cânceres, inclusive, algumas neoplasias que podem estar relacionadas a essa questão. Então, quais são os fatores que influenciam o crescimento fetal? O primeiro deles, a característica materna, o biótipo, a altura, peso, a genética, o índice de massa corpóreo materno, de como essa gestante começou a gestação, pré-gestacional, o ganho ponderal na gestação. E aquilo que se sabia, ou era conceito muito arraigado de que durante a gestação, como é a mãezinha e o feto, então esta gestante tem que comer por 2. Isto realmente é algo hoje que a gente considera como um excesso nutricional. Até o uso de suplementos proteicos, como foi tentado durante muito tempo para reduzir os recém-nascidos de muito baixo peso, na verdade provaram que ele tem até o efeito de produzir mais prematuridade. Então é muito importante que esta mãe entre na gestação com peso normal. Hoje nós falamos até, alguns obstetras falam até de 1.100 dias, ou seja, 100 dias anteriores à gestação para o preparo do estado nutricional materno e eventualmente até a introdução de algumas vitaminas, como a questão do ácido fólico e alguns ácidos graxos de cadeia longa, como a questão dos LC-PUFAs do DHA, que a gente vai comentar em seguida. Então, isso é muito importante. A outra situação também é realmente tratar doenças crônicas maternas, diabetes, cardiopatia, hipertensão arterial, uso de drogas lícitas como álcool. Na verdade, o álcool é um grande problema que nós temos na gestação. Isso pode incorrer em prematuridade, em algumas características fenotípicas da criança, inclusive prejuízo do neurodesenvolvimento. E a própria Sociedade de Pediatria de São Paulo faz o alerta com a síndrome alcoólico fetal, que é a consequência do uso de álcool, para álcool zero durante a gestação. Álcool zero durante a gestação. Questão do tabaco, droga lícita, os fumantes têm um peso médio, gestantes fumantes têm um peso médio dos seus fetos menor do que em torno de menos 300 gramas quando nasce. Então, são orientações que, inclusive hoje, com a consulta pediátrica na 32ª semana, muitas mãezinhas vêm procurar o pediatra não somente para estabelecer já um vínculo, mas a orientação que esse pediatra pode dar já em relação a esses aspectos, em relação às imunizações, às vacinas de gripe, etc., as vacinas de coqueluche, as vacinas não de vírus vivos, que é extremamente importante, e orientação em relação à maternidade, em relação ao aleitamento materno, enfim, essa consulta ela é regulamentada e é algo que vem ganhando corpo nos últimos anos. Então, quanto ao ganho de peso recomendado na gestação, o próprio Ministério da Saúde já coloca essa guia, onde verifica-se que mães com IMC baixo, elas devem ganhar em torno desses 12 quilos durante a gestação, um pouco mais. Mãe com pesos adequados, de 11 a 16, e sobrepeso, obesidade, deve-se tomar cuidado e ter não uma restrição verdadeira, mas um controle alimentar, porque as restrições também podem ocasionar problemas em relação ao crescimento desse feto. E aqui é um estudo muito interessante, onde mostra que, dependendo do índice de massa corpórea materno, vejam que aqui à esquerda há uma figura onde mostra que quanto maior o índice de massa corpóreo materno, ela tem um peso de nascimento, a criança terá um peso maior durante o primeiro semestre de vida. Da mesma forma, no quadro seguinte, se a mãe tem um índice de massa corpórea maior, como pode-se ver aqui na abscissa, essa criança poderá ter um peso maior, também um ganho ponderal maior
maior do que aquele que seria esperado por uma curva de crescimento. Ou seja, controle nutricional durante a gestação é extremamente importante. O outro aspecto são as necessidades de nutrientes na gestante e os incrementos diários, e aqui se vê que há uma necessidade geral de alguns ácidos graxos de cadeia longa, alguns minerais e vitaminas como iodo, ferro, zinco, que são importantes, vitamina D, que são importantes para que essa criança tenha um crescimento adequado. Um aspecto extremamente importante é a questão da anemia durante a gestação. Essa é uma figura da Organização Mundial da Saúde, e aqui se vê em vermelho que a grande maioria dos países, mesmo os países desenvolvidos, tem gestantes com uma alta prevalência de anemia ferropriva. No Brasil, quase que 1/3 das gestantes, elas apresentam anemia ferropriva, o que faz com que aqui tanto os órgãos como a Organização Mundial da Saúde, através do próprio programa de 1000 dias deles, com esses infográficos, como o nosso Ministério da Saúde e a orientação global da Organização Mundial da Saúde, fazem com que praticamente haja a indicação de uma suplementação universal de ferro para essas mães, em torno de 40 miligramas por dia, como a gente vê aqui, que é no Manual de Condutas do nosso Ministério da Saúde, da 20ª semana até 3º mês pós-parto. Claro que aquelas mães que têm um segmento adequado, está sendo, vamos assim dizer, um pré-natal mais customizado, claro que esse segmento poderá ou não incorporar essa suplementação de ferro. Por outro lado, algo muito importante, e aqui vai de novo o conceito dos 1.100 dias, é a importância do ácido fólico e justamente entre eles a questão do desenvolvimento de defeitos de tubo neural. As revisões sistemáticas têm mostrado que o enriquecimento de alimentos com ácido fólico tem diminuído bastante a questão de defeitos de tubo neural, e por isto a suplementação dietética com ácido fólico em guias alimentares ou diretrizes tanto da Organização Mundial da Saúde como do nosso Ministério e as associações obstétricas recomendam uma suplementação diária de ácido fólico de 400 microgramas por dia, iniciando preferencialmente 3 meses antes da gestação. A outra questão importantíssima é a nutrição e o crescimento cerebral durante a gestação. Na verdade, esse é um tema de alta complexidade porque há uma conjunção dos nutrientes para que incorporem a nível do sistema nervoso central e a nível da retina. De grande importância nos últimos anos, tomou grande impulso o estudo dos ácidos graxos de cadeia longa, o DHA, o ácido docosahexanoico, o ácido araquidônico, o EPA e os outros elementos que fazem parte, como ferro, zinco, cobre, o ácido fólico, importantíssimos em toda essa cadeia que nós temos de incorporação na membrana neuronal desses elementos. O DHA tem uma preponderância em relação aos lipídios. Vejam a quantidade de incorporação que se tem durante os 2 primeiros anos de vida e durante a gestação, durante os 1000 dias do DHA, porque sabemos que 85% do tamanho do cérebro cresce durante os 1000 dias e há necessidade de um cuidado especial em relação a todos esses nutrientes que foram relatados, o DHA, o ferro, o ácido fólico, o zinco, todos eles que fazem parte do crescimento normal e desenvolvimento cognitivo adequado dessas crianças. Recomendações de guias nutricionais para suplementação de ácidos graxos ômega 3. Nesses 1000 dias, temos as recomendações da Agência Europeia de Segurança Alimentar, em torno de 200 mg por dia para gestantes e lactantes. Entre 6 meses e 2 anos, em torno de 100 mg por dia. Na verdade, havendo aleitamento materno, não há necessidade da suplementação. E acima de 2 anos, 250 mg por dia ou, segundo o consenso brasileiro, alimentação com fontes de ômega 3 e DHA. Aqui
finalizando a questão do crescimento do cérebro, mostra as janelas importantes onde a deficiência de cada um desses elementos pode ocorrer. Então vocês vejam aqui que na janela em azul, que na verdade é todo esse tracejado, a falta dos ácidos graxos essenciais são importantíssimos, eles podem levar a um déficit de crescimento desse cérebro, de formação dessas sinapses, e aqui em vermelho as janelas onde o ferro, por exemplo, é extremamente importante, porque a deficiência de ferro também pode incorrer em déficits de crescimento do sistema nervoso central e prejuízo do desenvolvimento cognitivo. Então, a importância da nutrição durante a gestação. E aqui também um infográfico da Organização Mundial da Saúde mostrando em resumo aquilo que falamos. Então, a dieta balanceada na gestação e lactação é extremamente importante, tomando os devidos cuidados na pré-concepção para a já incorporação desses elementos, folato, iodo, DHA, primeiro, segundo, terceiro trimestre, fazendo com que haja um crescimento adequado, que haja também um período intergestacional de novas gestações para que essa mãezinha possa se recuperar, aqui o intervalo recomendado de pelo menos 2 anos, que a mãe tenha um peso adequado durante a gestação e que justamente aqui é um período crítico para o desenvolvimento do embrião, dos órgãos fetais e dos tecidos. E algo que precisamos evitar. Essa é uma foto muito antiga lá do meu berçário, lá no Estudo da Criança, onde aqui vocês têm 3 crianças com a mesma idade gestacional. São crianças de 40 semanas, este aqui no meio é uma criança adequada para a idade gestacional, mas vejam que aqui é um recém-nascido de baixo peso, é uma criança com restrição de crescimento intraútero e aqui uma criança grande para a idade gestacional. É muito interessante que a vertente comum dessas duas crianças, com restrição e com ganho ponderal adequada, podem levar a problemas futuros, tanto nesta criança daqui, grande para a idade gestacional, ganho ponderal excessivo, como esta criança poderá ter um prejuízo do desenvolvimento neuropsíquico-motor com baixa estatura, o stunted, ou uma rápida retomada de peso muito precoce durante os primeiros anos de vida, o que também é muito deletério. São crianças que precisam de um segmento específico para que não tenham o catch-up ou a retomada de peso muito rápido. E essas são duas crianças, principalmente estas daqui de baixo peso, que no futuro podem desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, síndrome de resistência insulínica de uma maneira geral e outras questões relacionadas a esta programação fetal, que é um conceito que surgiu há mais de 20 anos atrás, algo que na ocasião era até de difícil compreensão, que justamente esses eventos que podem ocorrer durante fases críticas do desenvolvimento, durante os 1000 dias, especialmente durante a gestação, podem incorrer a uma verdadeira reprogramação de células ou tecidos que se adaptam às condições fetais adversas, como, por exemplo, uma hipoglicemia, que quando a criança é colocada num ambiente mais afluente, após o nascimento, se ela ganha muito peso, ela pode fazer uma verdadeira resistência à insulina e dislipidemias. Esses estudos foram apoiados inicialmente em pesquisas epidemiológicas pelo Dr. Barker, da Inglaterra, o Dr. Alan Lucas, e é algo que se verificou em diversas situações de fome no mundo, tanto na Segunda Guerra Mundial, como fomes relacionadas à frustração de safras no continente africano, gerando fome importante, inclusive nas gestantes, e essas crianças foram seguidas durante anos a fio e mostraram que, na fase adulta, muito precocemente, poderiam ter essas doenças crônicas não transmissíveis. E o mais interessante de tudo é que essas modificações, na verdade, são modificações que podem incorrer em mudanças na superestrutura genética do DNA, não na sequência gênica, mas
mas nas estruturas terciárias ou quaternárias do DNA, fazendo com que essas modificações epigenéticas sejam incorporadas no genoma. Hoje sabe-se que metabolicamente e bioquimicamente trata-se de processos do quê? De metilação e acetilação da superestrutura do DNA, fazendo com que deficiências nutricionais e todas essas questões relacionadas às modificações que nós temos durante a gestação e os 1000 dias de vida façam com que essas alterações sejam permanentes e, pior, podem ser passadas de geração em geração. Seguindo, então, nos 1000 dias, o outro aspecto importantíssimo é a alimentação do lactente e na primeira infância. Primeira infância, alguns consideram até o 3º ano de vida, outros até o 5º ano, está sendo expandido, mas aqui, sem dúvida, a importância do aleitamento materno no crescimento e desenvolvimento cognitivo e na imunomodulação, a prevenção da desnutrição, entendendo-se aqui subnutrição e obesidade, e a prevenção justamente das doenças crônicas não transmissíveis através de uma alimentação adequada para essas crianças. Em relação aos pontos críticos do estado nutricional do lactente na primeira infância, não só a subnutrição é preocupante, mas hoje a questão da obesidade, que é central. Nós sabemos que 1 em cada 3 crianças no Brasil, ela se apresenta com sobrepeso ou obesidade, e a orientação adequada pelo pediatra, pela nutricionista durante os primeiros 1000 dias de vida, na gestação, esses 2 primeiros anos de vida, é fundamental, porque crianças que já se apresentam obesas, já nesta fase, elas têm 5 vezes mais chance de obesidade aos 12 anos, com toda a dificuldade que nós temos de reverter esse aspecto. De grande importância é o leite materno e o crescimento, porque o leite materno é a grande ferramenta contra a desnutrição, tanto a subnutrição como a sobrenutrição, como aquelas crianças que ganham peso, porque o leite materno ele tem todos os nutrientes, a concentração proteico-calórica é adequada para essas crianças, há os hormônios que controlam o ganho ponderal dessas crianças, há a questão neurocomportamental, que é diferente o leite materno, com uma criança utilizando um dispositivo como a mamadeira, por exemplo, que a saciedade muitas vezes impede, se dá muito de alimentos artificiais para essa criança. E algo muito importante que já está muito bem estabelecido é essa questão da Early Protein Hypothesis, que na verdade é o quê? Tanto quanto o valor calórico do que nós estamos dando para essa criança, se a gente considera um leite de vaca, tem praticamente o mesmo valor calórico, em torno de 68 calorias por cada 100 ml, praticamente o mesmo. No entanto, tem 3 vezes mais proteína do que o leite humano, ou seja, hoje a questão da ingestão proteica é algo muito bem estabelecido e deve-se tomar muito cuidado, principalmente de uso de fórmulas infantis que estejam muito bem balanceadas em relação à proteína, porque a proteína também aumenta alguns hormônios intermediários, que são hormônios adipogênicos, insulina e IGF-1, que fazem com que haja, sim, um crescimento ponderostatural, mas também uma atividade adipogênica muito acentuada. É interessante, entre outros estudos, eu destaquei esse daqui, que é um estudo de composição corpórea. Hoje estudamos, além do peso, da estatura, da antropometria, questão da composição, e onde mostra que o ganho ponderal de crianças que recebem, por exemplo, uma alimentação mais hiperproteica, essas crianças elas têm uma quantidade de gordura até maior do que aquelas crianças com leite materno, ou seja, há um aumento da adiposidade da gordura, tanto visceral como gordura periférica, que fazem com que essas crianças já tenham uma sinalização para a obesidade futura. A outra questão é a fome oculta e a inadequação de nutrientes em lactentes maiores do que 6 meses. Então, esse é um estudo
já um estudo mais antigo, onde mostra justamente as barras, não a adequação, mas justamente a inadequação que nós temos de alguns elementos, e aqui chama muita atenção o zinco, o ferro, o zinco, quase entre 70% e 80% na adequação de oferta para crianças na alimentação complementar. Ou seja, alimentação complementar e aquilo que nós estamos dando como alimento líquido, leite materno, no caso da impossibilidade do leite materno, uma fórmula infantil, deve ser muito bem balanceada também para oferecer todos esses nutrientes para o crescimento da criança. Acima de 2 anos, esse é um estudo que mostra também que há uma inadequação da ingestão de nutrientes entre 2 e 6 anos, um excesso de proteína, de hidrato de carbono, de gorduras saturadas, muita gordura de tipo ômega 6, que é mais inflamatório, muito sódio na alimentação, algumas vitaminas, mas uma diminuição de algumas vitaminas importantes do complexo B6, diminuição do fósforo, cálcio e de alguns minerais e micronutrientes, como magnésio, ferro, cobre, zinco, selênio, o que também faz com que precisamos prestar muita atenção naquilo que nós estamos dando para essas crianças, tanto na alimentação líquida, não é? Em relação ao leite de vaca ou algo mais elaborado, com uma concentração proteica e que tem elementos nutricionais adequados, como fórmulas infantis até 3 anos de idade, ou mesmo os compostos lácteos, que hoje se procura atender às necessidades das dificuldades alimentares dessas crianças. Anemia ferropriva, infelizmente, ainda é um problema bastante sério em nosso país. Algumas meta-análises ou revisões sistemáticas mostram mais de 50% de anemia ferropriva acima de 2 anos, o que levou tanto o Ministério da Saúde como a Sociedade Brasileira de Pediatria a incorporar uma indicação de suplementação de ferro entre 6 a 24 meses, no caso do Ministério da Saúde, com 1 miligrama por quilo de ferro elementar. Uma recomendação mais recente da Sociedade Brasileira de Pediatria já é a introdução deste ferro já a partir do 3º mês de vida, mesmo para recém-nascidos de termo, para que essas crianças não desenvolvam anemia durante o 1º ano de vida e não tenham prejuízo na sua cognição. Aqui também é um estudo da doutora Lozoff, onde mostra uma coisa, algo muito importante, que é justamente um score cognitivo, onde nós temos uma boa ingestão de ferro, mas também não devemos esquecer que todo o estímulo que nós temos durante esse período dos 2 primeiros anos de vida é importantíssimo, além da nutrição adequada, e isto é algo que o nosso Ministério, muitas das organizações, realmente estão tentando melhorar o estímulo para essas crianças através de creches mais estruturadas, através da orientação das famílias e dos cuidadores. Então, quais os impactos em longo prazo da nutrição precoce? Então, o poder da programação. Vejam que as exposições à obesidade materna, a algumas doenças maternas, a questão do pós-natal, aleitamento materno e alimentação complementar, todas elas têm uma ação em relação aos hormônios, ao metaboloma, ao microbioma, ao epigenoma, ao crescimento, fazendo com que essas crianças possam ter uma vertente posterior, fazendo com que haja um controle da subnutrição e, sobretudo, da obesidade e adiposidade, fazendo com que elas diminuam todas essas consequências que são as doenças crônicas não transmissíveis no futuro. A consequência de tudo isto, do IMC, do ganho ponderal excessivo, da adiposidade excessiva, há, sem dúvida, estudos que mostram que a perda de anos de vida aqui, vocês podem ver aqui nesse histograma, nessas barras aqui em vermelhinho, quanto maior é o índice de massa corpórea, tanto para homens como para mulheres, vejam a perda
de anos produtivos com índice de massa corpórea aumentada, com obesidade e a mortalidade maior que se tem precoce nesses grupos com obesidade acentuada. Mais obesos, então vejam aqui como se perde anos de vida útil e a mortalidade precoce. No Brasil, este gráfico mostra algo muito preocupante. Nós estamos aqui exatamente em 2020 e assim, algumas doenças, como essas daqui, tuberculose, câncer, enfim, mas doenças ligadas à nutrição, as doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, fazem com que o gasto que se tem com essas doenças são muito elevados hoje e se não tomarmos providências agora, num período de 20 a 30 anos, praticamente precisaremos dobrar os gastos do nosso Sistema Único de Saúde e a previsão é que não haverá leitos hospitalares ou o sistema de saúde poderá ficar tão sobrecarregado que teremos um problema de saúde pública inimaginável já dentro das dificuldades que nós temos atualmente. Então, sem dúvida, tudo isto inicia-se já durante a gestação, durante a concepção e, sem dúvida, essa janela de oportunidades que nós temos nos 1000 dias para a formação de uma criança mais saudável e a formação do capital humano que tanto precisamos em nosso país. Então, vejam aqui a própria Organização Mundial da Saúde colocando o contingente que nós temos, que é essa dupla carga, o tal do double burden, que falam tanto, que é justamente as questões relacionadas à gestação, subnutrição materna, ganho ponderal materno, deficiência de micronutrientes e o resultado que nós temos hoje, que justamente são os milhões de crianças obesas, as crianças ainda abaixo da estatura que poderiam conseguir, falta realmente dos nutrientes para um crescimento mais adequado, a restrição de crescimento intraútero e as crianças que são muito emagrecidas também e que tudo isso vai se refletir na sua qualidade de vida e, sobretudo, no seu desenvolvimento e potencial cognitivo. Então, a melhora da nutrição materna, a Organização Mundial da Saúde tem esses targets, esses alvos para 2025, o Brasil é signatário disso, inclusive. Então, reduzir a anemia em mulheres de idade reprodutiva, reduzir o baixo peso ao nascimento, aumentar a taxa de amamentação exclusiva, pelo menos 50% nos primeiros 6 meses de vida, que o Brasil, pelas suas autoridades sanitárias, o Ministério, pelas associações, a Sociedade Brasileira de Pediatria, tem dado um apoio muito grande a isto, reduzir o número de crianças com baixa estatura, subnutridas e não aumentar o sobrepeso na infância. As consequências dessas intervenções nutricionais também são importantes na redução da mortalidade infantil, principalmente naqueles países menos afluentes, como alguns países latino-americanos, o Brasil não está incluído nisto, e países africanos e alguns países do sudeste da Ásia, onde se localizam esses contingentes de milhões de crianças subnutridas que temos hoje, que foi a preocupação desses trabalhos do Lancet. Eu quero terminar também dizendo que é uma grande responsabilidade do pediatra, das equipes multiprofissionais de terapia nutricional, a questão da internação de crianças doentes. Ainda a desnutrição, a subnutrição hospitalar é um problema bastante grave, não só no nosso país, mas a nível mundial, e pode variar muito. O que se tem é que cerca de 1 em 5 crianças admitidas em hospitais sofrem de desnutrição, aguda ou crônica. Hoje, com o progresso da pediatria, muitas doenças crônicas que nós não tínhamos um prognóstico muito favorável, hoje, através de medicação, dos cuidados que nós temos, inclusive nutricionais, crianças oncológicas, reumatológicas, enfim, recém-nascidos de muito baixo peso, de baixo peso extremo, não é? São hoje viáveis para ter uma vida adequada.
e a nutrição é extremamente importante. Porém, aqui vocês vejam aqui, o que eu quero mostrar é que as prevalências de desnutrição, elas são variáveis, isso ao longo do tempo, mas que a subnutrição, principalmente durante os 2 primeiros anos de vida e na fase lactente, é algo para se preocupar, porque a grande maioria dessas crianças podem estar justamente nesse período dos 1000 dias. E aqui há uma dificuldade, inclusive, até do entendimento dessa subnutrição, porque a subnutrição associada à doença, ela é diferente daquela que nós temos. A fisiopatologia é um pouco diferente daquela que nós temos pela subnutrição por déficit calórico proteica. Isso foi até alvo de estudos do nosso grupo aí há mais de 10 anos, no estudo da criança, na nossa UTI pediátrica, onde como avaliar essas crianças. Se a gente não avalia essas crianças individualmente, a gente cai num problema de que às vezes ela pode estar no percentil 50 de peso, de altura, pode estar algo assim proporcionado, porém uma criança que é subnutrida de uma forma bastante acentuada. Então, a desnutrição intra-hospitalar, há uma necessidade de reconhecer essas crianças através de screenings que nós temos logo após a internação dela e avaliação nutricional, onde além precisa ver o estado nutricional e, sobretudo, verificar hoje a composição corporal dessas crianças e a presença da atividade inflamatória, que é algo que a própria Aspen, já há alguns anos atrás, numa reunião de especialistas, também mostrou que precisamos distinguir entre uma desnutrição aguda ou crônica não relacionada à doença e aquela relacionada à doença que tem uma etiologia diferente. São crianças doentes, crianças com trauma, doenças associadas específicas que podem ter um desequilíbrio de nutrientes e, sobretudo, a reação inflamatória, fazendo com que haja uma exigência de elementos como proteína, diferente de uma criança em condição normal. Então, este aqui são os 5 pilares, basicamente, que o Aspen colocou como os domínios de definição da desnutrição em pediatria, acima de 1 mês, onde verifica-se que essas crianças, além da questão de má absorção, de hipermetabolismo, fazendo muitas vezes que precisamos utilizar fórmulas específicas, fórmulas mais concentradas proteicas, ou mesmo muitas vezes para combater a má absorção, hidrolisados proteicos, por exemplo, são elementos que vão fazer com que tenhamos uma menor prevalência de desnutrição, de subnutrição e uma recuperação mais rápida. Além do que, essa sistematização da definição leva aos screening, que hoje nós fazemos, já a entrada da criança, o risco nutricional, através de diversos protocolos de intervenção nutricional, que hoje são importantes. Hoje, em nosso hospital, nós temos a nossa equipe de multiprofissional de terapia nutricional que fazem esses protocolos para crianças oncológicas, por exemplo, e crianças em terapia intensivas e neonatologia, e os indicadores de qualidade que também têm tomado vulto nos últimos anos, também até para certificações dos serviços nas diversas certificadoras que nós temos nacionais e internacionais. E a presença de estudos clínicos mais homogêneos, que realmente, quando temos essa definição de desnutrição mais protocolada dentro daquilo que foi dito, é possível se fazer estudos clínicos. Então eu quero agradecer a sua atenção em relação a esse importante tema dos primeiros 1000 dias, agradecer à Nestlé pela oportunidade de estar aqui com vocês, iniciando esse series de temas pediátricos que certamente serão muito importantes para a educação continuada de todas as equipes multiprofissionais de terapia nutricional que tratam de crianças. Muito obrigado pela sua atenção.